Daremos continuidade à nossa discussão sobre cultura e cultura surda, cultura material e cultura não material. Estaremos vendo isso à medida que as aulas forem passando, estaremos retomando alguns assuntos e dando continuidade no assunto que propomos. Como nós já vimos, a cultura, ela molda os sujeitos. Perlin destaca que a cultura surda é o jeito surdo de ser, de viver, de sentir o mundo. A cultura surda, ela foi e continua sendo motivo de inúmeros debates. Isso porque ela vem marcada por diversos estereótipos. E não é nada surpreendente que ainda se diga que não há uma cultura surda. Afinal, como já discutimos, a nossa sociedade é capitalista e excludente. Ela não valoriza a cultura do outro. Sempre que se julga o outro como diferente, logo pensa-se que ele não tem cultura. Ou seja, ele não é uma pessoa culta. Ele não pode ter uma cultura diferente da nossa, senão logo desconsideramos. Muitos dos estereótipos criados, eles se constituíram pelo desconhecimento quanto aos sujeitos surdos e tomam como base apenas os referenciais ouvintes e a necessidade que se tem de normalizar o outro. Isso acaba por tornar-se um limitador, porque impede e torna o surdo apenas como um portador de deficiência. Sim, portador. Você deve estar se perguntando aí, por que portador? Nem se usa mais esse termo. Chamamos nesse momento de portador porque é um olhar sobre o surdo. Esse olhar é apenas pela deficiência, que é desacreditar no potencial do sujeito e, por consequência, afirma-se que não existe cultura surda. Essa ideia de que a cultura surda ela não existe se deve ao nosso olhar limitado, ao seu olhar limitado, ao olhar limitado que se tem sobre os surdos, sobre as suas características, a sua potencialidade, as necessidades, enfim, a subjetividade surda. Certamente não se trata de uma cultura única e homogênea, um único modelo cultural. Mas assim como as identidades, a cultura surda ela é multifacetada. Lembra desse termo? Quer dizer de muitas faces, com muitas histórias, envolta em muitas histórias. E traz consigo especificidades. Existem especificidades que definem essa cultura surda, as quais vão além da língua de sinais e que veremos a seguir. A cultura surda permite que as novas gerações de surdos possam fazer uso e aprimorar os instrumentos, a historicidade e os conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores. Isso não acontece conosco? Nós não somos ensinados os conhecimentos que a geração anterior recebeu? E muitas vezes repetimos histórias, comportamentos. Quantos de nós não reclamou do modo como foi tratado pelos pais? E quando tem filhos, o meu modelo cultural me faz com que eu haja com ele da mesma forma como eu fui ensinado. Assim também acontece com a cultura surda, o jeito surdo de ser, de viver, de experienciar o mundo. Ela se modifica, ela se atualiza e essas mudanças na cultura surda acontecem até mesmo na língua de sinais. Isso porque a língua de sinais é um dos aspectos principais da cultura surda. A cultura surda ela está atrelada ao modo de ser surdo, de lutar pelos direitos, de exercer a cidadania e até mesmo ocupa lugar no mundo do trabalho. E não é um lugar qualquer. Quando nós pensamos no surdo, se você observar no mundo do trabalho hoje, ele ainda é visto como a mão de obra da linha de produção. E a cultura surda faz pensar o surdo para além dessa linha de produção. Mas quem não conhece os surdos não consegue ir além do que diz o senso comum, que é o que lhes falta, vai sempre compreendê-los pela deficiência. Aí nós precisamos questionar, onde a deficiência está? Para compreender os surdos para longe dessa visão deficiente de que falta alguma coisa pela falta da audição, que foi formada, essa visão de deficiência foi formada através dos tempos, como nós estamos vendo a cada aula, nós precisamos conhecer quais são as características da pessoa surda.
A pessoa surda é considerada visual, detalhista e capaz. Mas por quê? Precisamos conhecer essa característica do surdo, essas características que definem essa cultura. Nós já observamos que o modelo oralista que veio durante muitos séculos e que ainda deixa resquícios, faz compreendermos que é uma pessoa deficiente. Se ele não oraliza muito bem, logo eu digo que ele não tem condições de estar num outro lugar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, que não seja a linha de produção. Esquece-se do potencial do sujeito, do quanto ele estudou, do que existe no seu currículo, e não é incomum, socialmente falando, que você vá até uma empresa e encontre os surdos trabalhando na linha de produção. Ninguém questiona quanto ao currículo dele, o que é que ele aprendeu, quanto tempo ele estudou, mas se ele é bem oralizado ou não. E mais, às vezes os surdos são encaminhados para o mundo do trabalho e simplesmente porque ele não pode atender um telefone, logo se diz que ele não deve ser da parte administrativa da empresa, ele deve ir para a linha de produção. Os surdos vêm batalhando para vencer esses estigmas construídos historicamente. Quem é o sujeito surdo para você? Um olhar pouco apurado não dá conta de perceber além do que lhes falta. Se falta a ele a audição, nós precisamos pensar o que é que falta a nós. O surdo não pode ser considerado apenas o deficiente auditivo. Precisamos retomar toda essa história contada, toda essa história de batalha, de lutas, para provar que o surdo tem capacidade. E nos modelos culturais que são apresentados hoje. Os surdos vêm construindo uma cultura, um modo surdo de ser, de experienciar o mundo. Lembram quando discutimos sobre cultura material e não material? Quando citamos alguns termos que podem ter parecido estranhos a você, currículo surdo, pedagogia surda, literatura surda, é assim o jeito surdo de ser. Eles colocam o termo surdo em toda a parte material e não material de sua cultura. Literatura surda porque define um jeito surdo de ser, de ver, de ler, de compreender e até mesmo de escrever. A história cultural dos surdos, porque não está fechada em acontecimentos históricos como nós estivemos já relatando a história de Lepê, a história de Ítade, porque senão seria muito simples. E por que não dizer que existe essa cultura surda? Porque as pessoas ainda dizem, mas se dissermos que existe uma cultura surda, vai ter que dizer que existe uma cultura, separar as culturas por categorias? Claro que não. Assim como existe a cultura indígena e que está até mesmo na Lei de Diretrizes e Bases, vem dizendo que temos que valorizar a cultura do outro, as diferenças culturais. O nosso país, o Brasil, não é um país de uma única cultura. A cultura surda traz características que nos parecem estranhas, que nós vamos olhar muitas vezes com estranheza. Visual, detalhista e capaz. Foram as palavras que eu disse que definem, de um modo geral, a cultura surda, as características do sujeito surdo. O que você entende por detalhista? Se eu digo que você é um sujeito detalhista, o que eu quero dizer com esse termo? Visual. No decreto 5626 de 2005 não diz que ele interage com o mundo por meio de experiências visuais? Por que capaz? Não estamos falando na capacidade do sujeito? Na próxima aula estaremos discutindo melhor sobre esse assunto. Eu te aguardo.